Livro de Ezequiel, capítulo 28, tá? Ezequiel, capítulo 28 é o capítulo que vamos iniciar o nosso estudo sobre a trajetória do luzeiro. Eu vou procurar aqui em meus arquivos um desenho que mostra justamente essa queda do luzeiro, tá? Eu fiz uma especialização e nessa especialização tocava nesse assunto do luzeiro e lá foi disponibilizado um desenho. Eu quero pedir a você, tá? Aqui eu quero pedir a você, eu quero tocar na sua sinceridade, eu quero tocar na sua honestidade, eu quero tocar na sua fé, tá? Na sua fidelidade ao Senhor, para você não compartilhar com absolutamente ninguém esse arquivo. Esse arquivo é para você que pagou o preço, você que investiu para ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Não entregue para quem não tem disposição de investir, de pagar o preço, de patrocinar. Não entregue para essas pessoas o que você pagou um preço. Não faça isso, tá bom? Isso é um pecado. Isso chega a ser um pecado. Aleluia. Tá bom? Então não faça isso, porque senão Deus trava a revelação sobre a sua vida e você perde o governo sobre aquilo que você poderia governar. Então, eu vou disponibilizar esse arquivo, eu vou procurar ainda entre os meus arquivos aqui, porque são muitas coisas que eu tenho anotado, guardado, mas eu vou encontrar, eu vou postar aqui, ou nessa aula, ou na aula seguinte, vou postar em algum momento aqui deste modo, tá bom? Então, nós iremos estudar capítulo 28 do livro de Ezequiel. Só para nós, essa aula aqui é só um panorama do capítulo, tá? O capítulo 28, versículo 1 até o versículo 10, está falando de uma projeção profética referindo-se ao anticristo. Ao anticristo. O livro do profeta Ezequiel tem muita projeção profética. Pastor, o que é projeção profética? É a mesma coisa de um ato profético, só que quem está utilizando da projeção profética é Deus. Ele está usando personagens humanos que existiram de fato e que nesses personagens eles carregam características que os seres espirituais ou pessoas malignas do futuro vão carregar também. Ele pegou essas pessoas, tá? Esses reis, como ele vai utilizar aqui, no capítulo 28, versículo 1 a seguir, ele fala assim, ó: novamente veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Então, esse rei, esse príncipe de Tiro, ele carregava características que faziam lembrar do anticristo. E Deus queria falar do anticristo, revelar a verdade sobre ele, e utilizou a pessoa deste príncipe. Isso é projeção profética. Deus está projetando uma revelação futura através de alguém do presente. No caso aqui, na época em que foi profetizado, esse príncipe de Tiro, tá bom? Então, do capítulo 1, capítulo 28, versículo 1 até o versículo 10, é uma projeção profética escatológica acerca do anticristo. Do versículo 12 do capítulo 28 de Ezequiel até o último versículo, que é o versículo de número 26, Deus está fazendo a projeção profética sobre o luzeiro, Satanás. Então Deus usou já o personagem, tá, para poder falar sobre Satanás. Lembrando, versículo 1 ao versículo 10 é anticristo. Versículo 11 até o versículo 26, Satanás. Aí ele fala, versículo 11: E novamente veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo, veja que é uma outra mensagem, é uma outra palavra, é uma outra revelação. Tá? No versículo 1 ele fala, novamente veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo, por quê? Porque ele já vinha falando com ele. E aqui Deus retorna uma nova mensagem. O versículo 11, uma nova revelação, uma nova mensagem. Tá? Então, versículo 11, agora o versículo 12. Filho do homem, entoa um lamento funerário
sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e consumado em formosura. Ora, irmão, que homem ímpio ainda mais tem essas características. É óbvio que ele não está falando do rei de Tiro, mas de um ser espiritual que teve o seu tempo de perfeição e decidiu entrar na imperfeição. No caso, o luzeiro que se tornou Satanás. Guardiões dos códigos criativos de Deus para perseguidor dos novos guardiões dos códigos criativos de Deus. Porque você é um guardião de códigos criativos de Deus. Aleluia. Ah, irmão, se você entendesse isso, tá? É porque o tema não é esse. Mas um dia eu vou fazer um trabalho, um curso, um estudo sobre os códigos criativos de Deus. Você vai explodir, irmão, no poder de Deus. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Então, ele deixou de ser alguém extraordinário para se tornar um ordinário. Que tristeza, irmão. Deixou de ser da luz para ser das trevas. Versículo 13. Estavas no Éden, no jardim de Deus. Olha só. Esse Éden aqui não é o Éden da terra, porque o Éden da terra é dos homens. Deus plantou para os homens, e não para ele, mas para os homens. Tanto é que, após Deus plantar o jardim, olha só, Deus plantou. Deus não falou para cumprir, ele plantou. Então, após Deus plantar o jardim e formar o homem fora do jardim, diz que ele colocou ali, ele pôs ali dentro do jardim o homem. Então, esse jardim da terra, o terreno é do homem, é para o homem. Aleluia. O jardim revelado no capítulo 28, versículo 13 de Ezequiel, está falando de um jardim celestial. É o vale do Monte Santo de Deus. Tem um Monte Santo de Deus e ao pé desse monte um vale chamado Jardim de Deus. O Éden original, porque o Éden do homem é uma réplica do Éden de Deus. Aleluia. Perceba isso. Estavas no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te vestias. A estrutura física e espiritual do luzeiro é sobrenatural, irmão. É extraordinária. Nenhum anjo é descrito com tais características na sua estrutura. Somente o luzeiro. Continuando. E de toda pedra preciosa te vestias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo, e em ouro trabalhado eram os teus tambores e as tuas flautas. Foram preparados no dia em que tu foste criado. Entendem, irmãos? No dia que Deus criou o luzeiro, Deus também criou os instrumentos de música. De música. E Deus usou material do mundo espiritual, que são minérios, ouro, pedras preciosas. Você viu aqui o destaque das pedras que faziam parte da estrutura física do luzeiro? Que coisa fantástica, irmãos. Olha só, quando o luzeiro ele andava, ele se movia, ele tinha seus passos, as pedras que estavam em seu corpo tocavam uma nas outras. E quando elas tocavam uma nas outras, emitiam sons. E quando os sons eram emitidos, cores surgiam, cores apareciam.
Era vislumbrante ver este ser caminhar, se mover. Música saíam do seu corpo quando ele andava. E essas músicas tinham um foco. Esse louvor tinha um objetivo, o seu Criador. Quando Deus deu ordem e liberação para os sacerdotes, no caso os sumos sacerdotes, entrarem no tabernáculo, posteriormente no templo, em suas orlas ficavam campainhas feitas de metais. E elas tocavam ali, campainhas em forma de romã, tá? Ou amêndoas, eu não estou lembrado bem ao certo. O certo é que quando os sacerdotes andavam, essas campainhas emitiam um som. A mesma coisa acontecia com o luzeiro. A diferença é que não era nas suas orlas das vestes, mas no seu corpo. No seu corpo. Que poder, irmão, que privilégio. Nenhum ser no mundo espiritual teve tamanho privilégio. Somente o luzeiro. Somente o luzeiro. Então, eu estou aqui fazendo apenas uma repaginada do texto. A gente ainda vai entrar no texto por texto para entender a trajetória do luzeiro. Aqui é só para você entender que coisa maravilhosa era a realidade deste ser. Versículo 14. Tu eras o querubim ungido protetor. Olha só. O que ele protegia, irmão? E por que ele teve que ser ungido? Nenhum anjo tem referência disso sobre ele. Apenas o luzeiro. Ele recebeu um nível de unção. Ele recebeu uma unção específica para uma função específica. Ele era protetor de quê? Você vai já entender comigo. Te estabeleci sobre o santo monte de Deus. Nenhum anjo teve este privilégio, irmãos. Tu podes andar sobre o meu monte santo. Meu Deus. Meu Deus. Andavas no meio das pedras afogueadas. Irmão. Irmão. Privilégio ele teve, muito privilégio. Tá? Eu quero te encontrar na próxima aula para nós continuarmos sobre este assunto. Paz.